vocês têm visto, né? Viram que recentemente aconteceu com o Mike, né? Ali no Paraná. Isso vai começar a acontecer muito, tá? Muito mesmo, tá? E vão tentar desacreditar. Outra coisa que o pai Zé Pedro, né, pediu para eu também pautar é que, como a gente está chegando no momento ali excepcional dessa fase de transição, as bolhas ali, né, de egrégoras, de trabalhadores da luz, etc, etc, isso vai começar a mexer, tá? Vai começar a dar umas mexidas dentro dessas bolhas. Como assim dar umas mexidas? Porque as cobranças espirituais e especialmente galácticas dessas pessoas dentro dessas bolhas serão potencializadas, porque precisa se resolver o que precisa se resolver. Então vocês vão ver por aí, tá? Prestem atenção no que eu estou falando. Vocês vão ver por aí alguns desentendimentos de egrégoras, tá? Infelizmente, por conta desse negócio todo, tá? Especialmente egrégoras que têm sócios, que têm 2, 3, 4 frentes de transmissão, porque vai começar a mexer ali com algumas estruturas de poder interna ali para ver quem é mais e quem é menos, enfim, tá? Já a gente fala um pouco mais sobre isso. Antes de tudo, eu deixei uma mensagem no meu grupo de alunos, acho que foi semana passada, no final da semana passada, alguma coisa assim, tá? E a mensagem que eu deixei lá, inclusive eu postei também na outra rede social, né? Abre aspas. Isso foi o pedido que, né, um pedido do comando. Continuem tentando negar a nossa presença para os povos da Terra. E nós usaremos isso como combustível para acelerarmos a pauta do protocolo 3G, Aliança 2027 ativa. O que isso significa? O que vocês entendem como protocolo 3G? E o que vocês entendem como Aliança 2027 ativa? Quero ver de vocês. Muita gente me perguntou nos comentários, Neva, mas o que é, o que é, o que é? Duas coisas. Quando eu não respondo, é porque não posso responder ainda. Aliás, três coisas, né? Quando eu não respondo, é porque eu não posso ainda, porque é um protocolo, como é que a gente fala? Classificado, ainda, né? Restrito. Dois, nem eu sei. E três, é algo que vai chegar no momento certo ali e vai ser liberado, né? Ou não é para falar naquele momento, ou nem eu mesma sei, né? Ou é algo que daqui um pouquinho vai ser liberado, tá? Então, quando eu falei isso na outra rede social e nos grupos, né? Protocolo 3G, aceleraremos a pauta do protocolo 3G. Protocolo 3G é terceiro grau, tá? Vocês já ouviram, né, os graus, vocês entendem um pouco, né, daquela explicação dos graus de comunicação extraterrestre? Então, a gente tem o primeiro grau, né? Quando a gente fala, um contato de primeiro grau, é um contato quando você visualiza um OVNI ali, uma nave ali, né? Mais ou menos 200, 300 metros, né? Você visualiza ali a distância, sem uma interação ali muito, né? Muito direta. O segundo grau, né, é quando esse OVNI, esse objeto, deixa alguma marca no solo, contato de segundo grau, tipo os círculos nas plantações, os crop circles, né, ali, tá? Esse é um contato de segundo grau. Terceiro grau já é quando junta esses dois primeiros, né, e aí você já vê o ser, né, já é um terceiro grau. Quando você já tem os dois primeiros graus inseridos e ainda você vê o ser ou em terra ou na janelinha. Esse é o contato de terceiro grau, tá? O contato de quarto grau é quando a pessoa ela é levada para dentro da nave, seja em processo de abdução ou seja em processo outro ali, convidada, né? Ali para dentro da nave. E quinto grau é quando há já uma interação ali, tete a tete, tatatá, ttt, igual a gente está falando aqui. Tá? A situação do Mike é um processo de terceiro grau. Neva, mas ele não viu.
ali, mas o ser estava ali, né? Transparente. E ele ouviu, né? Houve uma interação ali, né? Então a gente tem o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau. Ele pode não ter visto com os olhos dele ali, mas o ser usou camuflagem, né? De invisibilidade ali, mas ele ouviu, né? Que algumas pessoas até depois comentaram comigo que ele fez um barulho igual eu fiz numa incorporação dos seres dos insectoides, né? Com o jeitinho de falar assim, né? Mais ou menos isso. E o que quer dizer esse protocolo 3G? É porque tem em pauta, junto à federação ali, né, acelerar esse processo, ou seja, mais eventos como esse que aconteceu lá no Paraná começar a se espalhar em várias zonas, né, ali rurais. Vai ser primeiro pelas zonas rurais, tá? Esse protocolo do contato começa pelas zonas rurais. A gente tem uma sequência, nós temos uma sequência para ser seguida ali. Primeiro, o planeta como um todo precisa entrar numa certa frequência ali, mínima. Já estamos nessa mínima, né? 2, precisa ainda ser em um ambiente mais afastado, né, dos grandes centros ali urbanos e muito movimento, etc. Porque a vibração desse ambiente é pesadíssimo, né? 2, a vibração de uma nave espacial dessa pode causar alguns desequilíbrios em tecnologia, em um monte de coisa ali. E 3, não vai chamar tanta atenção, porque tá todo mundo como? Né? Já no ambiente rural, aberto, né, a faixa de visão é muito alta, né? Então, estão me falando aqui que os pleiadianos, né, vão começar a desfilar muito com as naves discoides prateadas deles, tá? A princípio, eles não vão pousar ali como essa nave ali no Paraná pousou, né? Ali, eles vão sobrevoar muito essas zonas rurais para ir preparando o campo energético. Então, os primeiros contatos são em zonas rurais mais afastadas da loucura ali do cotidiano, tá? E a gente já sabe também, já falou algumas vezes, né, que os primeiros que vão contatar a gente ali diretamente ali vão ser os pleiadianos, o pessoal da Terra interna, os lirianos, né? Aí depois os arcturianos, os andromedanos, né? Os sirianos, e vai nessa sequência até começar a chegar aquelas presenças mais exóticas, diferentes, né? Mais um ponto importante. As forças não positivas, né? Sabendo dessa aproximação, né, desse evento de contato que é inevitável, eles vão começar porque alguns deles têm suas naves aqui. Aonde, né? Aqui aonde? Na Terra. Eles não podem mais sair. Eles estão presos na atmosfera da Terra, né? As forças do comando fizeram uma barreira, eu já falei um pouco com vocês sobre isso, fizeram uma barreira além do cinturão de Kuiper, né? Então a gente tem o sistema solar e tem o cinturão de Kuiper, que é um cinturão de asteroides que fica além do nosso sistema solar. Então as frotas do Comando Astar fizeram uma barreira ali. Então nenhuma força não positiva, nenhuma frota não federada pode sair do sistema solar mais, até que tudo isso seja resolvido. Então, literalmente, se a gente já estava em quarentena há 26 mil anos, a gente está em quarentena da quarentena. Não sai mais, especialmente da Terra. E uma das coisas que tem mais incomodado, né, esse grupo não positivo é que, assim, os meios de contato que eles tinham com os superiores deles de fora da Terra, isso não existe mais. Porque quem estava fora, quem estava ali no sistema solar inteiro, e mesmo além do cinturão de Kuiper, quando começou a perceber as frotas do Comando Astar chegando ali, ó, vazaram, foram embora. Porque sabiam que não tinha mais o que fazer. Quando viram as grandes naves mães arcturianas, ó, porque eles morrem de medo delas, saíram fora. Os aldebaranos chegando, ó, saíram fora.
Então, quem está aqui não positivo nesse planeta, né, ainda, existem alguns Greys de Zeta Reticuli não positivos, existem alguns Dracos não positivos de Alpha Draconis, existem alguns reptilianos também do sistema estelar de Orion, de Regal, não positivos também aqui, ainda, tá? Debaixo dos nossos pés, muitos deles, mais ou menos uns 200 quilômetros abaixo dos nossos pés, lá embaixo mesmo, tá? Com ambientes ali onde eles interagem ali dentro. Primeiro porque eles não podem subir para a superfície, né? Porque existe digamos, um acordo ali, né? De não subir tão facilmente, tá? E dois, porque a vibração do planeta também tem subido muito no que diz respeito à energia do sagrado feminino. A energia da deusa tem estado mais atuante aqui. E eles não suportam a energia da deusa. Não suportam. Então tá nessa. Estão lá para baixo, não podem sair. Alguns outros estão, né, em corpo ali andrógeno, no meio de alguns dos nossos governos. Então tem alguns governantes do nosso planeta, e óbvio que eu não vou citar aqui por enquanto os nomes de algum, para não parecer que eu estou puxando coisa de política, né? Mas tem muitos aí no nosso mundo que são répteis não positivos, dracos não positivos ali, né, num papel de líder ali, tá? E como a vibração da Terra tem subido muito, né, muitos deles também não têm conseguido manter, né, esse campo híbrido, sabe? Então vocês vão começar a ver muito de líderes, inclusive alguns artistas também, né? Alguns artistas ali que já não estão mais ali, já morreram faz tempo, estão emprestando só a imagem ali para que uma determinada entidade ali de quarta dimensão inferior, um Draco não positivo, ou um réptil não positivo, ou mesmo um Grey de Zeta Reticuli não positivo também, ocupar aquele corpo como se fosse aquele artista ali, né? Desmanchar. Começar a desmanchar. Os olhos não sustentar mais a pupila íris humana normal, começar a ficar muito verticalizada na frente de todo mundo. Aqui, neles aqui, ó, tem um negócio que quando eles falam nessa região aqui, ó, tá? Fica bem grosso e como se fossem veias bem grossonas, né? Aqui, ó. Bem réptil mesmo, assim. Fica bem grosso, assim, não tem como não ver, tá? Aqui atrás, um ponto atrás da orelha, vocês prestem atenção. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, atrás da orelha, tá? Vocês vão perceber nesse meio aí, como se fosse uma costura. Uma coisa meio junta, esmagada, assim, meio apertada ali, meio, sabe? Amassadinho, assim, como se ali fosse um ponto de junção, né? Todo coisado. Ali é outro ponto. Isso vai começar a desmanchar, porque a vibração do planeta, né, não tem permitido mais que eles sustentem esse tipo de máscara, tá? Essa é uma coisa. E aí, com essa aproximação das frotas do comando, com essa aproximação da necessidade da divulgação, com essa aproximação desse momento tão especial, algumas naves, tá, desse grupo também vão sair. Na tentativa última de pegar algum portal e escapar daqui, tá? E aí que entra uma coisa muito, muito, muito importante que a gente vem falando, eu venho falando com vocês há 15 anos. O discernimento. Porque uma outra nave dessa que sai lá do subsolo, tá? Não positiva na tentativa de escapar daqui por algum portal que não sei como eles ainda têm essa esperança, mas todos sob vigilância de aldebaranos ali. Então não tem como sair. Eles estão literalmente presos aqui, tá? Então o discernimento, a gente trabalhar o discernimento é muito importante. Para você bater um olho e sentir a vibração e, né, saber que ali é uma nave de um familiar federado seu ali ou não. Como é que a gente diferencia? É a sua conduta, meu filho, minha filha, não tem jeito. É a tua vibração,
né? É o teu campo ali, é o teu processo mesmo ali de sensibilidade espiritual. Não é uma coisa que eu venho falando com vocês já tem anos, da importância do discernimento através da nossa conduta, para que a gente possa sentir e perceber o que é e o que não é. O que é positivo, o que não é positivo, se eu vou, se eu não vou. E isso tudo faz parte, né? Uma coisa que não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, que isso está fora de pauta já, é algo que eles planejavam, né? Que é um projeto Blue Beam, né? Que era simular uma invasão extraterrestre não positiva, né? Deixar todo mundo em pânico por meio de holografia ali, para que quando a federação realmente viesse, todo mundo também já não soubesse mais o que era o que não é. Mais confusão ainda. Isso não vai mais acontecer, tá? Não tem como mais, porque a federação tá, digamos que já tá com controle de todos os satélites do planeta, que era o que eles usariam para fazer. Então é algo que não vai acontecer. De toda forma, é importante você trabalhar o discernimento para esses pontos, para esses eventos mais pontuais, tá? E ó, muitas pessoas também vão ridicularizar, né? Quanto mais vocês verem pessoas assim, ridicularizando, zombando, né? Mais tá se mostrando a conexão delas ali. E isso vai acontecer porque precisa separar o que se fala, né, joio de trigo. Precisa se separar. Então vocês vão ver muita gente ridicularizando ali, zombando. Ah, nossa, eu vi uma nave, isso é mentira, e ridicularizando mesmo, tá? Lembrem disso que eu estou falando. Isso faz parte também, porque precisa separar do que, né, entra numa nova fase do que não entra. Um parênteses. Neva, pessoas assim como você, que é meio doida, corre risco? Oh, sim. O Mike também, né? Porque eles vão tentar calar a gente, tá? Vão tentar calar. Até onde eles puderem, tá? E o que falta pra gente? Eu tenho coragem. Vambora. Né? Vambora. Tá? E à medida que esse cerco vai fechando ali, né? Vai ficando um pouquinho mais complicado, mas vamos, minha filha. Vambora, porque chega, né? Esse mundo, o nosso planeta, esse planeta, o qual eu vim ajudar a libertar, está de saco cheio de vibração negativa. Está cansado de negatividade, está cansado de prisão, está cansado de mentira, está cansado de tudo isso. Chega! Então vamos ajudar a limpar isso, né? Vamos, com determinação, ajudar a limpar isso aqui. Sabe? E ainda de vez em quando tem gente que aparece para perturbar trabalhos de pessoas sérias. Meu filho vai caçar o que fazer. Minha filha vai caçar o que fazer. Se você não acredita, etc., segue a tua vida, tá? Ou se liga que a tua passagem para Kiron tá ali, ó, piscando já. Vai fazer teu trabalho de reforma íntima, tá? Que o ônibus tá chegando para Kiron. Ó, tu se liga, menina. Tu se liga, menino, porque o planeta não vai mais dar conta de você, não. Tá? Você vai ser expulso daqui. Não dá mais. Nós vamos fazer um trabalho aqui para limpar e liberar esse planeta. Se você não quer ficar aqui, por favor, se retire. Né? Porque tem gente que quer. Tem gente que quer melhorar a superfície desse planeta. Tem gente que quer viver um mundo mais feliz. Tem gente que quer viver um mundo de verdade, de paz, de amor, de harmonia, né? Sem corrupção, sem mentira, viver de uma forma saudável, respirar uma atmosfera saudável. Se você não quer, né? Por gentileza. Porque tem muita gente séria aqui querendo fazer um trabalho, tá? Entendido? Nesse ponto. Estão perguntando se essas movimentações vão de fato acontecer em todas as regiões da Terra. Claro.
Primeiro pontualmente, né? Primeiro em alguns pontos. Depois um evento global, onde todo olho verá. Algo que você possa falar sobre os irmãos estelares que visitaram o rapaz no Paraná? Raça, É etc. um misto de Greys positivos com reptiliano positivo. Muita gente ainda não consegue entender como que se conecta com esse povo estelar. Conduta, né? E o simples fato de você, no seu pessoal, na sua intimidade, você fazer uma oração, né? Você intencionar essa conexão com esse povo, nossa família, isso é o bastante, né? Isso é o passo. Deixa a tua alma te conduzir. A tua alma conhece tudo isso, a tua alma sabe tudo isso, né? A tua alma está ciente de tudo isso. Deixa ela te guiar. Todos vocês que estão aqui agora no ao vivo, pós ao vivo, todos vocês, todos, sem exceção, estão muito despertos, muito conscientes do trabalho, tá? Então é só sustentar essa energia e bandeira. Mas não é sustentar essa energia e bandeira querendo forçar os outros que não acreditam a acreditar em vocês. Não. É só vocês serem vocês. E se afastarem de pessoas que ridicularizam. Literalmente não quererem contato mesmo, tá? Se afastem. Muitas pessoas, filhos, me ridicularizaram ao longo desses 15 anos. É 15 anos de trabalho aqui, né? 15 anos. Especialmente quando eu vou em podcasts de alto alcance. Graças, né, que tem um egrégor, um monte de advogado ali, sementes que me ajudam ali, que rebatem energeticamente nos comentários, mas tem muita gente má, muita gente com vibração muito ruim. E não tem que se ficar passando a mão na cabeça nessas pessoas, não. Você tem que ser firme, tá? Não, coitadinho, Neva, por que não despertou? Leva pra tua casa. Leva. Ai, tadinho, não despertou, por isso que ele tá agindo. Leva pra tua casa, doutrina ele na tua casa pra tu ver só. Não tem que ficar passando a mão, não, você tem que ser firme, tá? Tem que ser firme. Quantos e quantos e quantos ataques eu já passei por isso, né? E a gente segue ali. E outra coisa muito importante, e o trabalho dessa egrégora, isso aqui é muito sério. E eu não admito, né, ninguém brincar, ninguém desrespeitar essa egrégora, de jeito nenhum. Não admito. Você quer ver eu ficar uma onça ao vivo ou nos bastidores? É alguém desrespeitar essa egrégora, a história dessa egrégora, a minha equipe. Eu não admito mesmo. De jeito nenhum. Eu tiro, se tiver que cortar, corto, bloqueio, acabou. Nossa, Neva, é desse jeito. Se você não respeita, eu não admito você dentro da minha nave. Você não vai chegar aqui e fazer um fuzuê dentro da minha nave, porque nem eu deixo, nem o próprio Astá deixa dentro da nave dele. Você acha que um comandante vai deixar um desse, o coitadinho, porque não despertou, ainda venha pra cá, fazer uma... Ó, de jeito nenhum, eu também não deixo aqui. Então, se você não chega aqui para respeitar essa egrégora, pode sair, não vou admitir. Não adianta você me tratar bem e tratar mal alguém da minha equipe, ó. Ou você me trata bem a minha equipe, trata bem a minha equipe, trata bem eu, ou você trata bem todos vocês aqui, né? Se tiver alguém, tem que tratar todos vocês que estão ao vivo aqui bem. Eu não posso ao vivo. Bem. Respeitosamente, educadamente, do jeito que venha me tratar. Né? Não é para tratar vocês diferente, eu não vou admitir isso. Tratar a Neva, vou tratar a Neva. Vai ter um evento com a Neva, vou lá, vou tratar ela super bem. Aí vem alguém da equipe ou algum de vocês da plateia e trata mal vocês. Ó, de jeito nenhum, pode ir embora, filha. Pode ir embora, não quero. Aqui não. Vai com as tuas coisas ruins pra lá. Vai se juntar com os teus. Não quero, aqui não. Né? Então a gente tem que aprender a impor isso. Impor esse respeito. Isso aqui é muito sério. Esse trabalho é muito sério. Eu entreguei os meus olhos a Jesus, eu jurei a verdade,
tá? Eu tenho a minha vida nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não acreditou? Tudo bem, segue o seu caminho, tá? Segue a tua história. Te abençoo, segue. Mas se eu tiver que ser firme e duro com você, eu vou ser. E à medida que esse cerco vai se fechando e vai se fechando, aqueles que escolheram e continuam escolhendo a ridicularização, a zombaria, não vão ter acesso a essa egrégora. Os mantras dessa egrégora, que é muito sagrado, não vão ter acesso. Não vão ter dharma para isso, para receber os comandos que vão começar a chegar aqui. Porque eu não vou admitir que receba. Nossa, não vou entregar, como diz o ditado, o próprio Cristo disse, não semeie em solo infértil. Não semeie em solo infértil. Eu aprendi isso do meu mestre e vou fazer do jeito que ele disse. Não deite suas pérolas aos porcos. Foi ele que disse. E eu vou fazer exatamente como ele disse. Então, aqui só vai receber os mantras, os códigos, as forças, se acreditar. Ai, Neva, eu não acredito. Tudo bem, segue sua vida. Beijo, tchau. Mas se você acredita, eu vou te entregar esses códigos que vão chegar. E aí, vou agir também naturalmente, né? Como também eu aprendi do mestre. Abre aspas. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam a poeira dos pés. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do alinhamento / juízo do que para aqueles naquela cidade. Então, se alguém não quiser me receber, se alguém não quiser me ouvir, vou ali numa cidade assim, vou ser ridicularizado, não quer? Tudo bem, nunca mais eu piso lá. Vou ali num evento, não sei o quê, me ridicularizar, não vou mais lá. Né? Vou, por exemplo, num podcast, alguma coisa, os apresentadores ou alguém que vai me receber ali não me respeitou, nunca mais eu piso ali. Né? Não quer? Joia. Agora tem um detalhe. Depois que o negócio começar a fechar, não vem atrás não, que não vai ter não. Porque eu não vou liberar os códigos. Porque isso aqui, esses mantras que essa egrégora está recebendo, esses códigos que essa egrégora está recebendo, são exclusivamente para aqueles que amorosamente sustentaram, confiaram, respeitaram e diplomaticamente seguiram e estão tentando seguir conforme as instruções que estão vindo do céu. Se não foi, eu não vou te entregar. Procura outro. Segue o teu caminho, tá? Porque eu vou honrar aqueles que honram essa energia aqui. Vou honrar aqueles que se entregam amorosamente. Vou honrar aqueles que entendem ou procuram entender a dinâmica de uma coisa tão séria como um trabalho como esse. Se não, não tem porquê. Como é que eu vou entregar códigos sagrados? Como é que eu vou semear em um solo nada fértil? Por quê? Porque o cerco começou a fechar, como diz o ditado, porque a água começou a bater na bunda? Aí você vem correndo, agora me... Não, minha filha. Você não vai pegar o bonde andando, não. Mas de jeito nenhum. Vai pro final da fila. Fazer tudo de novo, ó. Não vou te entregar, não. De jeito nenhum. E mais uma vez, juro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, de todos os meus mentores e guias, entregar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E se em algum momento eu, por vaidade, arrogância, prepotência, desejo de dominação, de escravização, mentir, desencaminhar algum de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo arranque os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas faculdades, mas jamais permita que eu venha perturbar, prejudicar a jornada de vocês. Jesus, meu mestre, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, a ti pertencem, Senhor. Preserva-os, para que tudo que eu diga, pense e faça venha estar alinhado com teu divino ensinamento. Eu te amo, meu mestre, também.